Olá a todos, muito bem-vindos a este canal do Ramon, para estarmos juntos mais uma vez neste vídeo, nesta reflexão. Sejam muito bem-vindos. Agradeço a presença de quem chega aqui, de quem participa, dos que vão entrando, vão conhecendo este canal. Peço que você se inscreva em nosso canal, possa curtir o vídeo, possa deixar a sua colocação, a sua reflexão, o que foi exposto no vídeo produziu em você, o que você quer colocar, porque nosso objetivo não é apenas ficar falando, mas também acrescentando, somando, para que outros retornos venham, e assim vamos construindo juntos este conhecimento tão importante, tão necessário. E qual é o conhecimento tão importante e necessário do qual nós estamos aqui nos empenhando em buscar, em trazer alguma coisa, darmos a nossa contribuição? Sobre Jesus Cristo. Ele, né, esse conhecimento que nós buscamos e almejamos aqui. Então hoje eu gostaria de trazer alguma coisa sobre a oração que é tão importante na vida de Jesus. Nós, através dos evangelhos, o vemos orando e dizendo várias vezes, não só falando, mas ele vivendo isso, solitariamente, com os seus discípulos, ele orando, ele agradecendo, ele dando graças, ele se retirando sozinho para orar. Isso nos mostra que, porque nós só temos assim uma imagem, uma fotografia dos 3 anos ministeriais de Jesus e a sua morte e ressurreição. Mas nós queremos crer que durante toda a sua vida foi uma vida de oração, que ele orava sempre, era um modo de vida de Jesus, porque isso tem a ver com a sua relação com o Pai. Era assim que ele se relacionava com o Pai, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E isso nos ensina bastante sobre ele e nos ensina bastante sobre o discipulado com Jesus. E Jesus então ensina, vou usar aqui hoje o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, ele ensina a orar. Ele não ensinou, digamos assim, uma receita de oração, mas ele ensinou a orar. Ele deu um caminho de oração para os seus discípulos, que com certeza era o que ele fazia, era o que ele almejava para que os seus seguidores, para que seus discípulos, para que as pessoas, de um modo geral, não só soubessem, mas praticassem essa relação com Deus, o qual ele estava ensinando. Na verdade, isso é uma parte fundamental da missão de Jesus, estabelecer essa relação, esse relacionamento perdido entre o ser humano e Deus. Ele é o que está fazendo essa ligação. Então é natural que, ao expressar a oração, ele nos ensine como vivermos essa relação com Deus e mantermos essa relação com Deus sempre. Não é simplesmente repetir a oração. E a oração a qual estou me referindo, que está nesse evangelho, é a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, né? Todo mundo conhece, em qualquer lugar que tenha uma tradição cristã, onde você vai fala assim, vamos fazer a oração do Pai Nosso, vamos orar aquela oração. Todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo, mesmo quem é praticante da fé cristã, vai a uma igreja ou não, tem isso guardado. Então isso está já até no inconsciente coletivo. Mas vamos lá então ver alguma coisa aqui do que podemos aprender com Jesus e sobre Jesus, que esse é o foco nosso, né? Sobre Jesus e com Jesus, quando ele ensina essa oração.
ele diz: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Então, Pai nosso já é um diferencial que Jesus mostra, porque na tradição judaica nem se pronunciava o nome de Deus. Era um respeito tão grande, uma reverência tão grande a Deus que deveria se ter, que criou-se essa tradição, que não se pronunciava qualquer nome. A Bíblia tem vários nomes que eram os nomes usados: Adonai, Senhor dos Exércitos, Senhor da Paz, tal. Então há vários nomes, mas para não se pronunciar aquele nome que Moisés ouviu, eu sou o que sou, que era o nome que a nação recebeu através de Moisés como nome de Deus. Era um nome impronunciável, tanto é que, por ser assim, não se sabe a pronúncia daquele nome, né? Daquele nome lá. Então se fala Javé, Yavé, se colocou algumas vogais para se pronunciar. Mas enfim, Jesus vem e diz Pai. Ele inclusive vem do aramaico Abba, papai, uma coisa de uma intimidade, uma coisa de afetuosa, uma coisa de amor, e uma coisa que era a maneira como as pessoas chamavam o pai da família, o Abba. É assim que Jesus diz que a primeira referência, Abba, Pai, Pai nosso, né? Esse é o Pai de todos. Deus é aquele que gerou filhos, é aquele que nós chegamos a Ele com esse afeto, chegamos a Ele assim com essa intimidade, por que não dizer, não um temor de ausência, não medo mas é da família, né? Então, com certeza, era assim que Jesus orava, convivia na sua oração com o Pai. E é assim, dessa maneira que ele se expressa. Mas esse Pai, ele está no céu, ou no verbo aqui, nos céus, para mostrar essa separação. É interessante isso, ao mesmo tempo que ele é o Pai, ele é o Abba, ele é aquele, né, o alvo de toda atenção, o mantenedor, aquele que cultiva, gera e mantém essa família. Ao mesmo tempo que ele está conosco, ele está nos céus. Então ele está separado, então Deus está, mas não está. Isso aqui é para mostrar que realmente a grandeza de Deus, né, a potência de Deus, não pode ser ainda coabitada pelos seres humanos. Ele está nos céus, né? Ele está nos céus, ele está num lugar que não é esse lugar nosso, nesse lugar nosso que, infelizmente, é impossível nós desfrutarmos dessa presença, digamos assim, se fosse para nós entendermos, essa presença viva, essa presença material, né? Visual e tangível. Mas ele está e ele está nos céus. Santificado seja o teu nome. Então é separado. Esse santificado aqui é totalmente santo, totalmente separado. Mas o nome de Deus deve ser levado assim por nós, né? Na nossa vida, na nossa oração. Nós temos que entender que Deus, que o Pai, ele não é uma figura qualquer, ele não é uma personagem qualquer, que a gente invoca, que a gente, sei lá, manipula com todas as coisas humanas capazes de fazer as manipulações do chamado sagrado, do divino. Não, ele é santificado, ele é separado desse ambiente humano que foi contaminado. Mas nós podemos ter essa relação com ele, né? Mas através da santificação do nome de Deus. Venha o teu reino, venha o teu reino. É uma oração que nos mostra que precisamos clamar, precisamos orar para que o reino de Deus venha, o senhorio de Deus, o reinado de Deus, que
vem trazer a justiça, vem trazer a paz, vem resolver, digamos assim, todos os problemas que nos aflige. Por isso nós estamos aqui sofrendo, e a nossa esperança está na vinda desse reino que Jesus iniciou. Jesus, a sua missão foi trazer esse reino, trazer o reino de Deus. Ele começa a sua pregação dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Mateus fala o reino dos céus. Como eu disse, porque os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Então, Mateus, que era judeu, colocou o reino dos céus. Porém, era o reino de Deus, né? É o reino de Deus que Jesus veio estabelecer e estabeleceu na pessoa dele. Nele, o reino de Deus vem com Jesus. Mas é necessário que nós recebamos e tenhamos esse reino, porque, de fato, ainda não veio, né? Ainda não está consumado o reino de Deus. O reino de Deus chegou com Jesus. O reino de Deus é algo ainda ligado ao céu e à vivência nesse relacionamento humano, daqueles que atestam, aqueles que testificam, né, o senhorio de Jesus, a presença de Jesus no seu coração. Então, esses são chamados cidadãos do reino. Esses têm uma cidadania diferente agora. Eles se tornaram cidadãos desse reino, ainda que invisível. E esses cidadãos do reino que Jesus está formando, desde então, precisam orar para que o reino venha, para que o rei seja uma presença visível, para que o seu governo, hoje é muito fácil para nós distinguirmos um governo bom de um governo mau. Basta olharmos na história, nós temos muito acesso à história de um passado ou a história presente em nações do mundo, onde nós vemos governos, não estou dizendo pessoa, estou falando governos, sistemas que governam pessoas, nações, onde os cidadãos sofrem. Então, podemos dizer que é um mau governo. Há outros em que há governos que exercem com sabedoria, com senso de justiça, onde essas coisas permeiam aquele sistema de governo, então os cidadãos são mais felizes. De vez em quando vemos reportagens, né? O país, o lugar mais feliz do mundo. Aí você vai ver lá que o governo procura exercer, tem esse objetivo de que os cidadãos sejam felizes. Então ele vai fazer de tudo para que o seu governo alcance esse objetivo, ao passo que há outros governos que são egocêntricos, que o objetivo daquele governo é ele mesmo, a felicidade do governo, em prejuízo dos cidadãos. Então, o reino de Deus seria o reino onde esse governo justo, esse governo que produz essa felicidade, esse alvo tremendo, alcance a humanidade inteira, o planeta inteiro, porque até a criação, até não só os humanos, mas todos estão sofrendo por causa desse governo, desses governos que não dão a cidadania aos seus habitantes, né, o direito de serem, de usufruírem da própria vida, né, do seu país ou da sua nação, o que seja, do seu lugar, certo? Então nós almejamos, os discípulos precisam orar e clamar para que o reino do Pai venha, o reino seja estabelecido e que se faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Sabemos que no céu a vontade de Deus, ela plenamente acontece. Mas qual é a vontade de Deus? Segundo Romanos, segundo o apóstolo Paulo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mais uma vez. Mas existe uma resistência aqui, se no céu não existe resistência alguma à vontade de Deus, aqui na terra existe. Existe uma resistência à vontade de Deus. Um antagonismo, né? Existem forças
tanto humanas, tanto da natureza humana, que a Bíblia chama de a carne, o pecado, a natureza pecaminosa humana, quanto também espirituais nas regiões celestiais que batalham contra a vontade de Deus, para que a vontade de Deus não se realize, essa vontade boa, perfeita e agradável, inclusive fazendo com que as pessoas acreditem que não se devem confiar em Deus, não existe Deus, que não se deve se submeter à vontade nenhuma, nem de Deus nenhum, né? Nem de autoridade nenhuma, de algo assim, acima dele. Né? Enfim, há várias coisas que militam, que lutam contra a vontade de Deus. E aí a oração nos diz, nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. A próxima frase é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso, de repente, que estamos falando de céu, vontade de Deus, de coisas tão, vamos dizer assim, superiores, se posso dizer assim, tão sublimes. Jesus vem e fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vai para o sustento mais básico da vida, no início do dia, aquilo que a pessoa se alimenta para começar o seu dia. E esse alimento, por ser básico, vai lembrar de que é preciso dizer que esse pão, esse sustento, ele é mantido pela graça de Deus. Ele é mantido pela... Isso é muito interessante, ser o pão, ou poderia ser qualquer outro alimento, mas ser o pão, porque isso conecta, voltando ao início, esse pai que parece estar ausente, que parece, se for pensar assim, estar ausente, Pai nosso que estás no céu, mas como eu disse, ele está presente, ele é que quer cuidar assim como o pai, ou uma mãe, ou a pessoa responsável na família, ele quer cuidar, ele quer dar o alimento, e nós devemos reconhecer isso, que o pão e o discípulo, e Jesus está ensinando isso aos discípulos, os discípulos devem, a partir de agora, eles devem aprender a depender de Deus, nesse sentido. Esse pão aqui me conecta, me liga diretamente com o Pai, me conecta diretamente com os céus, aquele que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que governa os céus, sem oposição, que é santo. Eu tenho essa ligação com ele aqui, né, através desse pão da minha vida, que passa para a manutenção da minha vida, e eu reconheço que o que mantém essa minha vida é este Pai. Continuando, o pão nos dá, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí é muito interessante isso, porque se trata, se nós pensarmos no público de Jesus, que estavam acostumados, alguém fez o mal, houve uma injustiça, alguém me defraudou, alguém me causou prejuízo, a lei diz que ele deve pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. A chamada lei de Talião, a lei que vigorava no mundo antigo, e a própria lei que os hebreus seguiam, dizia isso. Tirou um carneiro, tem que devolver um carneiro. Tirou uma vida, tem que pagar com uma vida. Olho por olho, dente por dente. Agora Jesus vem, então imagina o impacto que era ouvir isso na oração. Quando você orar, além do pão, além de tudo isso que você já colocou, vai colocar o perdão. Porque as nossas dívidas para com Deus são impagáveis. Se fosse vida por vida, olho por olho, dente por dente, fio de cabelo, por tudo aquilo que devemos a Deus, pela própria existência humana, a existência humana está nessa condição de dívida para com Deus. E o indivíduo, a partir dessa condição que ele vive, ele vai criando mais dívidas pessoais, impagáveis, que a sua vida não paga. Então Jesus sabe que quem vai pagar essa dívida da humanidade é Ele mesmo. Ele vai propiciar o quê? O perdão. Por isso que podemos orar hoje em Jesus, perdoa-nos, e ter essa paz
de que será perdoado, as nossas dívidas serão perdoadas, porque Jesus pagou por elas, pagou pela dívida existencial da humanidade, e Jesus também pagou a dívida individual no sentido de quem assim reconhece, se arrepende e pede perdão, porque não há como pagar. A única coisa que pode excluir essa dívida é o perdão. Então, você pode orar e dizer, perdoe as nossas dívidas. Mas nós nessa condição de perdoados, também passamos a perdoar. Passamos a ser agentes desse perdão. Nós levamos esse perdão além. Perdoamos também aos nossos devedores, né? E Jesus, até em parábolas, fala isso, que alguém recebeu perdão, e como era reprovável isso, recebeu perdão e quis a sua dívida, quis cobrar o seu prejuízo com muito mais rigor, com muito mais severidade do que aquela graça, aquela misericórdia que ele recebeu do seu credor. Essa pessoa, depois de ter recebido o perdão, vai e cobra com muito rigor. Jesus reprova isso. E aqui na oração ele está colocando isso aí como um estilo de vida cristã ou dos seus seguidores. Perdoe assim como nós já perdoamos. No texto grego original, já perdoamos. Quando for orar, já perdoou. Né? Não está fazendo uma promessa, não. Perdoe como nós perdoamos ou perdoaremos os nossos devedores. Não, já temos perdoado. Aqui no português dessa versão, nós temos perdoado aos nossos devedores. Mas na versão já foi perdoado, nós já perdoamos. Então, nessa oração constante, quando eu chego para o Pai, eu devo chegar em paz, digamos assim, dupla, que eu fui perdoado e que eu perdoei. E que eu faço esse balanço de crédito e débito e está zerado, né? Está zerado lá embaixo. Perdoei, fui perdoado. Estou em paz com Deus. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Existe essa possibilidade de se cair na tentação. A tentação ela está presente em todos os momentos da vida. Por isso é preciso orar e estar vigilante, pedindo que o Pai não deixe cair na tentação, né, naquilo que vai tentar, naquilo que vai atrair para essa queda que é possível de acontecer. Então que Deus possa guardar. Mas livra-nos do mal. O mal existe, o mal está presente. Tanto aquilo que causa o mal, aquilo que faz o mal. Hoje nós estamos vivendo essa época de pandemia, né? Estamos bem aqui no epicentro da epidemia, nesse momento em que esse vídeo está sendo gravado. Então que fique até registrado isso. É o mal. Agora é fácil dizer qual é o mal hoje. O mal é esse. Mas existem vários males. Se for levar só o mal que atinge as pessoas no sentido da saúde, da segurança, da justiça, do bem-estar social, de uma existência inteira, digamos assim, das coisas que tiram aquilo que eu falei antes, a felicidade humana, o direito a ser um cidadão, a cidadã, o direito a viver. Tudo isso são expressões do mal. Para não falar da coisa espiritual também. Esse mal aqui, embora não tenha sido citado, Jesus com certeza não ia dizer do diabo, de Satanás, do maligno, mas se sabe que o mal também existe nessa forma espiritual e que é preciso então orar e pedir o livramento em relação a esse mal. E isso é muito importante para o discípulo de Jesus, porque não é apenas, como eu disse no início, agora terminando, que é uma oração como se faz, né? As culturas religiosas transformaram esta oração, às vezes, num amuleto, né? Tem gente que tem isso escrito em algum lugar, carrega no pescoço, eu já vi, né? Carrega, põe na parede de casa, carrega dentro de uma bolsa, de um bolso, de uma carteira, como se essa palavra em si fosse protetora de tudo isso.
Mas Jesus não ensinou isso para que as suas palavras se transformassem em alguma espécie de amuleto, alguma proteção espiritual, o que seja. Jesus ensinou isso para que se viva assim, para que essas palavras ditas na oração se tornem reais na vida, não só no momento, nem tampouco, mas eu não escrevo, eu não tenho isso, eu sou diferente desses, eu oro assim. Mas você só ora assim, a pessoa só ora assim. Eu creio que Jesus quer que vivamos assim, no que está aí nessas palavras da oração, desde o início, né, de tratamento com Deus, o relacionamento com Deus como Pai, dessa noção da santidade infinita de Deus, totalmente santo, totalmente diferente e santo de nós, mas ao mesmo tempo que vem a nós, e que é preciso que esse reino de paz, justiça e de Deus venha. É preciso que a vontade dele seja feita, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É preciso agradecer, reconhecer o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso do Natal, o pão nosso da festa, não sei o quê, mas o pão nosso, esse do diário, do viver diário com Deus, que se materializa nesse pão. O perdão que eu recebo, o perdão que eu distribuo através da vivência social, de fugir ou escapar, pedindo a Deus sempre, estando atento sobre as tentações, e finalmente do livramento do mal, que é a necessidade que se precisa para que tudo isso aconteça, né? Estejamos livres de todo mal. Então eu quero agradecer a você por estar aqui, como eu disse no início, espero a sua contribuição, que experiências, vamos dizer assim, que experiências você tem com o Pai Nosso, orando alguma vez na sua vida, ou quando você ora, ao que te remete, o que você aprende, o que você pode deixar de contribuição. Vou deixar aí essa solicitação, se você puder fazer essa gentileza, serei muito agradecido. Então, muito obrigado, que Deus abençoe o dia de cada um de nós e até o próximo.